Profecia de Daniel e Apocalipse. Pesquisador Edmilson Silva. É pela primeira vez que eu venho apresentar esse novo trabalho também. Mostrar como é o prosseguimento das profecias. Muitos buscam em desvendar muita coisa das profecias de Daniel e Apocalipse. Elas estão relacionadas umas às outras. Daniel apenas fechou o livro e selou. Apocalipse é a continuidade da história profética. Se põe disso. É os mesmos acontecimentos e acontecimentos que virão no futuro também. A profecia foi designada para o povo do Criador, o povo judeus, o povo Yahudins, que é o certo chamar. Não foi para os cristãos que adoram Cristo. Porque os cristãos que adoram Cristo, que se levantarão contra o nome do Criador que vai ser proclamado futuramente com seu Filho, porque o Criador e seu Filho têm um nome só, que é Yahweh, como a gente já se viu naquele outro vídeo. Roma pagou na época o nome do Filho pelas perseguições perseguições em cima dos apóstolos, das pessoas. E depois ela criou o cristianismo. Por quê? Porque estava perdendo credibilidade. Dali ela criou e ocasionou a diáspora. Ela só poderia criar daquele momento se ela ocasionasse a diáspora, fazer com que a maioria dos Yahudins, com as descendências estrangeiras, fosse exterminado. Por isso que o Criador disse: se os tempos não fossem abreviados, nenhuma alma daquela escaparia. O Filho falava isso, que é o mesmo Criador, o Filho é Criador. Então é isso, gente. Por quê? Porque a própria etnia dos Yahudins ia ser exterminada por Roma. Por que ele fala desse jeito? Porque referindo ao fim dos tempos, é por causa que ocorre dessa forma. Uma nação exterminar a etnia da outra. Fim dos tempos é isso. Na mentalidade hebraica primitiva. Não é de acabar o mundo. O mundo ainda continua. Então é isso. É extermínio de uma nação para aquela que exterminou aquela nação dominar. Então, se os gregos exterminassem com a maioria dos Yahudins, eles iam ficar na face da terra, só os Yahudins que iam ser mortos. Então se diz assim: se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se escaparia por causa dos escolhidos. Por quê? Porque o Criador deu refúgio para os escolhidos naquela época, da diáspora causada por Roma. É isso que se põe. Uns estão pregando o fim do tempo, isso é aquilo que não sabe nem o que, que significa na linguagem hebraica. Param com isso, gente. Vamos lá. Resumo dos acontecimentos proféticos. Vou fazer o resumo aqui dos acontecimentos proféticos em relação a Babel, que é a Babilônia, referindo também a Babilônia apocalíptica. Por que o Criador fala Babilônia? Porque ela é confusora de línguas, criou vários idiomas. Assim foi Roma cristã, que criou vários idiomas, Roma cristã, através das invasões bárbaras e pelas cruzadas que ela fez. Ela assim veio prosseguindo, crescendo cada vez mais, dominando os povos e nações, levando o evangelho na intenção do comércio. As cruzadas foi isso. Então, as invasões bárbaras começou. As invasões bárbaras, quando começou, eles perderam o império para as invasões bárbaras, mas o poder religioso não. Eles educaram naquela época aquele povo. O cristianismo cresceu. Então Babilônia é para Roma cristã, aqueles que adoram Jesus Cristo, aqueles que adoram Cristo. Isso que significa adora ungido. Cristo é ungido. A palavra Cristo vem de ungido, gente. Eles colocaram elemento pagão dentro da palavra.
Vocês se viram o vídeo anterior sobre o nome do Eterno de seu filho? Quando o filho veio é o mesmo nome do pai, Yahweh. Só que o povo lá chamava Yahushua na língua dele, mas significa Yah é a salvação. Yahweh é a salvação. Então Roma fez perseguição sobre os apóstolos e apagou o nome do Criador, proibido de todo mundo não falar mais, causou a diáspora. Foram 10 a 11 perseguições, a história conta isso, sobre o povo do Eterno. Destruíram o templo, depois de destruir o templo, colocaram a estátua de Zeus para ser adorado, e sacerdote viu que o governo estava perdendo credibilidade em relação a ser Cristo, ungido, Deus, naquela época, que chamava para eles lá, Deus é na língua europeia, e dia é para Zeus, que eles chamavam. Então se põe isso, gente. Cristo vem ser ungido, a palavra ungido. Eles exterminaram com o povo dos Yahudim para com que pudessem implantar o cristianismo, porque eles estavam perdendo a credibilidade ali. Então, se põe como confusoras de idiomas ou línguas em relação porque ela expandiu o sistema religioso papal e na intenção do comércio. Então de lá se criou as línguas inglesa, espanhola, italiana, português e todas aquelas línguas de lá da Europa. Se põe dessa forma, confusora de línguas. Da Vulgata foi, da Neolatina foi para Vulgata, que é o sistema vulgar. Então, foi isso. Se põe dessa forma, gente. Então, Babel de Nabucodonosor, eles querem dizer mudança de nomes. O nome de Daniel foi mudado para outros Elohims. Mas em relação a essa Babel aqui, Roma cristã, ela muda de nome. O nome do filho é Yahweh. Mudaram para Jesus, que não tem nem o significado, não tem nem o nome, não tem nem o tetagrama. Yahweh para Jesus, jamais o filho ia pregar esse nome lá. Foi inventado por Roma na época, pelo sistema sacerdotal de Deus, para criar o cristianismo, porque a palavra Cristo já era designada através dos sacerdotes de lá deles. Aqueles que serviam os outros deuses, era Cristo, era ungido. Aqueles que serviam outros Elohims, Deus, que vem designar para nosso vocabulário Deus, que é ao contrário do significado de Elohim. É muito ao contrário. Deus significa ser luminoso, brilhante. Elohim significa pilar, a firmeza. É isso. É diferente. Veja que Daniel, eles permaneceram na nossa Bíblia, o nome correto, mas Hanania. Era para ser Hanania, eles colocaram o S no final, que não era para ser. Veja que consiste ainda a pronúncia do Criador Yah no final, fica certo se tirar o S, mas se colocou o S fica no plural o nome. Hananias, olha o que os tradutores fizeram, erro de tradutores. Michael, o nome, colocaram Misael. Azaria é o nome, né? Azarias, colocaram os nomes no plural, gente. Não se pode fazer isso, os tradutores fizeram, por não conhecer. E mesmo assim Roma não conheceu o nome do Criador. Eu vou te dizer o porquê. Porque desde Avraham, Isaac e Jacó, os sacerdotes já ocultavam. Não falavam o nome do Criador. Então foi por isso que eles colocaram o elemento na palavra Deus, que vem referir a Zeus. E como apagaram o nome do filho e foram querer depois entronizar na Bíblia, tiveram que procurar na Septuaginta, que lá está Jesus transliterado errado, vindo do nome Yahushua, que não é o nome também, que é mudado. O nome do Criador e do seu filho é Yahweh. Ele testifica até no Novo Testamento, gente, que eu e o Pai somos um, e ele disse: o teu nome que me deste, tá lá, pode ver o outro vídeo que vocês vão ver isso.
Estão pregando heresia dentro da igreja, um evangelho anatemado, onde Satanás está se manifestando. Tem que parar com isso. Abre seus olhos. Jamais o Messias ia criar o cristianismo, gente. Ele veio para os seus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, desde a dispensação de Esdras e Neemias. Os Yahudins casados com os estrangeiros, foi esse que ficaram morando em toda a Ásia Menor. A dificuldade do hebraico aramaico para o grego era muito grande, porque não tem no alfabeto grego, não tem letras correspondentes quase a do hebraico, como o Shin e o Re. Não tem. Por isso que eles ocultam. Por isso que foi mudança de nomes. Foi por isso que foi ocultado. Ocultar quer dizer mudar. Também ocultou e mudou. E como é que você vai se dirigir a uma coisa do mundo espiritual, chamando Deus de Senhor, sem ter nome? O mundo espiritual, muitos que não tem dom de visão. Já imaginou que eles não sabem nem o que estão adorando? Na mentalidade tudo bem que está indo, mas o que sai é da boca, gente. Não é isso. O nome do Criador é Yahweh, do seu filho é Yahweh, o mais excelente nome do meio dos Yahudins, porque os Yahudins, a maior parte, todos eles, aliás, tem o trigrama do Criador, que é o nome mais os significados. O filho recebeu só o tetagrama. Por isso que é o mais excelente. Ele foi herdeiro. Veja no provérbio de Shalom, que eles querem dizer na nossa língua Salomão, que não tem nada a ver. Perguntou o nome do Criador e do seu filho. Você vê no texto de Shalom, em hebraico, tudo tem Yahu. Só que os judeus, os Yahudins, eles ocultam o nome do Criador através dos maçoréticos de Adonai, para chamar Adonai, posto no tetagrama. Aí dali os escritores, os tradutores, por não conhecer o forjamento dos sacerdotes, criaram o nome Jeová e Yahvé dali, gente. Esses nomes não constam no povo e na cidade. A identidade do Criador está no povo e na cidade, que Ele fez esse povo para a glória dEle. Paro de pregar coisas que vocês não entendem. Isso já foi Roma, Cristo, né? Por isso que o Criador chama de Babilônia, ela vai ser destruída por causa disso. Em Apocalipse, todos aqueles que adoram o Cristo, toda a religião que adora o Cristo vão fechar as portas futuramente. Não pense que não, que vai, porque vocês não sabem o que é que estão adorando. Se vocês pensam que estão adorando o Criador, não estão, por causa que o Criador se manifesta pelo próprio nome dele, e o Filho também, que tem o mesmo nome, o Filho tem o mesmo nome do Criador. Prega o nome do Criador para vocês verem. O Criador não tirou o poder de Satanás, ele faz o mesmo sinais e prodígios, gente. Zeus na Grécia, que é Dios na Grécia, todos os outros Elohims lá do reino dos gregos temia Zeus e tem medo. Você vê até nas lendas. O maior era Zeus dali. E quando os espíritos se manifestam, quando você diz Deus, você está chamando o nome Zeus. A língua europeia, vindo da língua europeia, porque Deus, Theos, é a mesma coisa, são declinações de palavras. O Satanás se manifesta em nomes mudados, criado. Se manifesta até em nome de mortos, gente. O Criador permanece com o próprio nome, como identidade, ele não muda, ele diz que ele é o mesmo. Por isso que ele vai destruir Roma cristã, que fez surgir seu império, que justamente é o Vaticano, que começou a surgir esses tempos agora, que agora se tornou império. Surgiu na época e veio vindo, agora ela constituiu seu império, que é o Vaticano. Depois que ela ocasionou a diáspora, Roma, como é que ela ia criar o cristianismo ali, que depois que perseguiu todo mundo, que todo mundo
ia temer, ela ganhou para si os próprios povos dela porque não sabia da língua hebraica. Que a maior dificuldade, o povo hebreu não se contaminava com o grego ali, gente, se separava de determinadas coisas. Então ela pegou os outros porque eles confundiam quando os apóstolos faziam os sinais e prodígios, eles pensavam que era Deus. Até em Atos você vê lá sobre Barnabé e o outro lá, que um chamou para Barnabé de Hermes, para outro Dia, simbolizando Zeus. Dia é Zeus na linguagem grega. E Deus é pela língua europeia, que veio de lá Deus, Theos, Deus. Presta atenção nisso, gente. Vão estudar mais profundamente para vocês pregarem uma coisa certa. Os Yahudinos, eles não falam o nome do Criador até hoje, por causa que eles ocultam o nome do Criador pela lei sacerdotal. O povo não fala, por quê? Por causa que hoje em dia eles temem uma nova guerra religiosa no mundo. Eles temem porque agora que Israel está se erguendo novamente, gente. Israel vai ser a maior potência do mundo ainda, que todos os países, depois que destruir Roma cristã, todos os países vão entregar o seu domínio a Israel, sabe por quê? Porque o pecado vai estar de mais grande no mundo. Então Israel vem com a lei, olho por olho, dente por dente, mas de modo já mais tecnológico, de investigação, para poder condenar. Porque na época não tinha isso, eles condenavam qualquer gente para ser morto, até o inocente, como aconteceu com Machia. Israel vem ainda fazer isso, gente. Vai dominar durante 1000 anos Israel terreno. Não é nos céus não, tira isso. Só vai ser arrebatado quando a terra já estiver em decomposição para se chocar com o sol. E aí o Filho do Homem vem e rebate a igreja. Rebate a igreja, que é o que vai acontecer? Depois que se transformar um novo céu, uma nova terra, o povo vai voltar novamente para habitar na terra, mas a terra já está purificada, sem pecado, é isso. Primeiro a se chocar com o Sol vai ser Mercúrio, que vai escurecer a terça parte. O segundo vai ser Vênus. E o terceiro vai ser a Terra, por causa do quê? Por causa que todos os planetas giram em torno do Sol, e o Sol é o núcleo do Big Bang que fez todos os planetas, gente. É o modo científico e bíblico. Isso explica na Bíblia. Até a própria Bíblia mesmo explica isso. Vocês que ainda não abriram o olho. Quando a palavra do Criador é profética, a gente tem que saber o que é profecia e como ela se dirige. Vai destruir a Babilônia, que é o sistema cristão, que adora um Cristo. Mas antes disso vai ter muita perseguição. Os próprios cristãos que adoram Deus, Jesus, vão perseguir aqueles que forem levar o nome do Criador na língua original mesmo, o nome dele próprio e puro, Iarro, com filho. Eles vão perseguir, mas só que vai vencer a testemunha da palavra do Criador, porque vai testificar que é este o nome. Como é que vocês vão ter provas? Como é que vocês vão ter prova na Bíblia, explicar? E quem daqui futuramente, ao querer pregar a palavra para os mais sábios na próxima geração, porque já tem conhecimento de muita coisa, a tecnologia está evoluída hoje, gente. Hoje está fácil de aprender línguas. Você vai para outro país, isso aquilo aprende línguas. Até mesmo aqui no Brasil ensina línguas. E o que é que acontece? Por muitos governos investirem em turismo, o povo vai aprender muitas línguas. Que a tendência é isso, investir em turismo por causa do capitalismo, da globalização. Hoje eu sei de muita coisa pela internet, se eu verificar coisas boas, pela TV, outras coisas dos outros países, a gente são bem informados. Vê que revistas, jornais, isso aqui translitério certo. Vocês assistem um filme, eles passam a transliteração certa e a tradução de outras coisas certa. Transliteração é para nome. Eles transliteram certo. Não era igual no passado. Roma mudava os nomes também, até hoje, até de papas eles mudam. Não é um nome correto, é um nome mudado.
Vamos lá. Então, invasões bárbaras no Apocalipse é o cavalo branco, e as cruzadas é o cavalo vermelho. E o cavalo preto já se põe a da Revolução Industrial até a globalização, isso que é. Depois vem o cavalo amarelo, que é a Terceira Guerra Mundial, gente. É assim que se vai. É continuidade profética das coisas que vêm acontecer. Se põe dessa forma. Veja o que o filho diz. Pega uma Bíblia e veja o que o filho diz. Em Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, quer dizer, eu sou ungido. Os sacerdotes fizeram isso na época, quando implantaram a estátua de Zeus. Essa profecia foi para a época deles lá. Enganaram a muitos. Então viram os rumores de guerra, isso, aquilo, vem contando tudo. Veja que as invasões bárbaras está impondo também, porque o povo do Criador estava espalhado em toda a Ásia Menor, em toda a Europa. Então ele já estava alertando que haveria guerra, rumores de guerras, por causa das invasões bárbaras na época. Aí ele vem narrando, depois ele volta de novo falar sobre o povo. Depois ele cita aqui em Daniel novamente, no versículo 15. Quando, pois, vides que a abominação, a desolação, foi naquela época que colocaram a estátua de Zeus lá. Como profetiza Daniel, que a abominação estará no lugar santo. Então, que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Ele dizia, em relação a Roma, que ia destruir o povo, que estava determinada a desolação ali, a destruição daquele povo de Israel. É isso, gente. Essa profecia, o filho está dizendo aqui que o sacerdote ia se fazer como eles, para implantar o cristianismo, ia fazer a diáspora para o povo o povo do Criador e que estava que estava pregando o Machia, para ser disperso ali, para eles poderem ganhar o povo dele novamente grego. O cristianismo surgiu dentro dos gregos, não foi daquele pessoal que vieram, que adoraram o Machia, da descendência judaica, casado com estrangeiro. Não foram, que esses até fugiram também, porque era casado com Yahudins, os estrangeiros. Fugiram, porque é famílias. Vejam isso, gente. Vocês têm que saber entender, conhecer a história do passado. Então, quando se fala Babilônia, é para Roma cristã, todos que adoram Jesus Cristo. Cristo, é isso. Vamos lá. Babilônia como prostituta, Apocalipse 17, que ele quer dizer. Por que prostituta? Porque ela destruiu a lei, e a lei durou até o Machia. Por quê? Porque quando o povo de Israel, os sacerdotes, estavam condenando já gente inocente. Muita gente inocente, às vezes, como aconteceu também com o Machia, que foi crucificado. Então, isso foi determinado pelo Criador. 490 anos durou até lá. Por quê? Porque a partir daquele momento a lei ia ser destruída, o olho por olho. Não foi a lei dos 10 mandamentos, foi o olho por olho que foi destruída a lei. Porque quem colocava no eixo o povo de Israel era a lei olho por olho, não era a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos permanece para sempre, que a lei é santa, pura. Entendo que é lei, gente. A lei dos 10 mandamentos não condena ninguém. O que condena é as suas opostas, olho por olho, dente por dente. Foi implantada pelo Moshe na época. Por quê? Porque para fazer com que o povo seja temente à lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos, que é a justiça do Yahweh. Aquele que não cumpre é condenado, que é o amor. Por isso, como Machia dizia, meu pai trabalha até hoje, ele fazia caridade no sábado. Então a lei oposta, que é olho por olho, dente por dente, condenava ele por pregar no sábado, por curar, por perdoar, enfim. Mas ele estava praticando o amor. Então, se pratica o amor no sábado,
é abolida pelo Criador aquele dia, gente. Assim que é. Você está fazendo coisa por amor. Mas se você trabalhar por comércio, imputa como justiça para você porque você não guardou. É isso que se põe, tem que saber entender. O Mashiach, os apóstolos pregavam na época que curavam, nos sábados. É devidamente que eles pregavam e curavam com amor, como amor a si próprio, com amor ao próximo, gente. É isso, os 10 mandamentos, que a lei os 10 mandamentos é o fruto do Espírito. Se põe isso, os 10 mandamentos. É o fruto do Espírito. Então, se a lei olho por olho não colocar o povo no eixo, eles andam dispersos. Então, a lei dos 10 mandamentos serviu como espelhos para eles, como é uma condução para eles poderem. Por isso que se diz assim nas palavras: a lei só é abolida, como os apóstolos pregaram, para aqueles que vão trabalhar pelo ato espiritual. Não é para o comércio, é para o ato espiritual que a lei é abolida pelo Criador. Isso que eles querem dizer, por isso que eles vieram pregando: a lei está abolida, mas em relação à abolida, mas do olho por olho, dente por dente. É por isso que muitos lá não entendiam. É isso que ele quer dizer, os apóstolos. Eles andavam em santidade, curando, pregando, levando o evangelho, dia de sábado e domingo, dia de sábado, enfim. Todos os dias eles faziam isso. Então para ele é abolida. Por quê? Porque eles estão prestando a caridade, porque eles estão trabalhando como Elohim, e trabalha até no sábado. Por quê? Porque ele trabalha com amor, com misericórdia. Mas o trabalho espiritual é diferente do trabalho comercial, gente. O sábado foi feito por causa do homem, para descansar e servir a Elohim. Ele está referindo totalmente ao trabalho comercial. Algumas coisas também, porque o povo estava mais desobediente, ele começou também a colocar muita lei em cima do povo, para ver se teme. É isso, mas quando você trabalha com amor, não para o lado comercial, mas para o seu próximo, é abolido aquilo para o Criador. Entendeu como é que era a lei no passado? Ao ler a Sagrada Escritura era dessa forma. Então Roma, aliás, já estava determinado para o povo de Israel 490 anos da vigoração da lei. Qual lei? A lei oposta, que é olho por olho, dente por dente, que colocava o povo no eixo. Está aqui. Então Roma, ao destruir e criou o cristianismo, não teve como manter a lei. Ela mudou a lei, liberou para o povo por causa do comércio. Mudou o dia santo, que é o sábado, para o povo guardar no domingo. Não foi o domingo Constantino que fez o povo guardar, não. O domingo, para ser guardado, já veio desde Antíoco Epifânes lá, que profanava o sábado. Fazia o povo guardar o domingo. O domingo Constantino não veio só oficializar. É assim que é, gente. As coisas já veio de lá. Então Roma, ela destruiu a lei e o povo santo. A lei, qual foi essa lei? Não foi olho por olho, não. Não foi a lei dos 10 mandamentos, não. Foi olho por olho, dente por dente, que os sacerdotes implantavam sobre o povo. A lei dos 10 mandamentos eles ainda guardam até hoje o povo de Israel. Eles guardam o sábado. Então Roma destruiu a lei que mantinha o povo em santidade. Então se mantém o povo em santidade, a lei, e se a lei vem a destruir, se ela não vigora, ocorre o que? A prostituição. Isso que o Criador quer dizer.
Então vem o que? Ambição, vem deliberação da prostituição, luxúria comerciais, vendas de objetos pecaminosos como modas depravantes, festas, eventos carnais, vem músicas carnais, riqueza desordenadas, crimes, roubos. Vem tudo isso, como o povo lá quando veio da Babilônia e foi liberto pelos persas, eles praticavam todos isso aqui. Foi por isso que Esdras implantou a lei. É chamada prostituta por causa que essas coisas que levam o povo a se prostituir. Quem vai em festas carnais, como hoje em dia, vai na intenção de se prostituir, essas coisas, assim que vai indo. Comércio também, as pessoas que se vestem de roupa depravante, é para chamar atenção. Então deliberou a prostituição, o comércio cresceu, vendendo tudo de moda para chamar atenção. Por isso chamado de prostituta. Vamos lá. As potências, Daniel capítulo 7, 8, 9 e 11. Isso daqui fala sobre as potências. Então as potências naquela época, referindo à estátua, e referindo também aos animais, se vem como Babilônia, ela dominou em 605 a 539 a.C. Medo-Pérsia dominou em 539 a 331 a.C. Grécia, 331 a 168 a.C. Roma, em 168 a 476, com o fim do Império Romano pelos bárbaros. Roma cristã, que adoram Cristo, Jesus Cristo, permanece até hoje. Delas saiu as filhas prostitutas. Como assim? Saiu dela. O protestantismo saiu dela. Hoje em dia já mudou, que é os evangélicos. Por quê? Porque faz parte também, por mais que eles se separem, mas é parte, estão adorando a Cristo. É o nome mudado por Roma. Não estão adorando o Criador nem o nome original. Se você vir pregar para mim, Deus quer te salvar, Jesus quer te salvar, de quem é Deus? Você sabe o nome? Se eu sei o nome do Criador na língua hebraica, se eu sei o nome do Filho também na língua hebraica, não tem como cristão me falar para mim. Eu vou logo dizer, como é que vocês pregam Deus sem nome? Um ser espiritual sem nome. Onde já se viu isso? Vocês nem conhecem a cultura hebraica. Se você for ver o vídeo que eu fiz sobre o nome do Eterno Seu Filho, você vai deparar como é. Aquele lá vem falando todos os segredos do povo Yahudim, que eles não revelam. E as religiões todas estão pregando o nome mudado, que não é o Criador que está fazendo sinais de prodígio. É isso. Vamos lá. Então vem a estátua. A estátua, ela vem toda dividida em forma de metais, de bronze, de ouro e de barro. Então a cabeça é a Babilônia de Nabucodonosor, que é o leão também, que reinou. A gente já viu os anos lá, 605 a 539. O Medo-Persa, que é o peito e braços de prata, é o urso. Grécia, ventre e coxas de bronze, que é o leão leopardo. Roma, pernas de ferro, animal terrível e espantoso. Pernas de ferro, Roma. Veja que a estátua tem duas pernas, simboliza que Roma se dividiu em duas, oriental e ocidental. Nessas divisões dela ocorreu as invasões bárbaras também na época. É por isso que os dedos, as invasões bárbaras fez com que surgissem os países como Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, e os outros três, como vândalos, ostrógodos, foram extintos com o Eros. Foi extinto em 351 a 476. Aí de lá, esses outros aqui começaram
a se expandir e o povo se misturar, e criaram mais outros dialetos, foram criando países por lá. A pedra que se refere não vem do céu, jamais veio, ela está falando lá do monte, é do monte, não é dos céus. Sem auxílio de mão significa sem ajuda de ninguém. O que significa monte no dicionário? Então a pedra vem ser a criação dos Estados Unidos pelos Yahudins dispersos, pelos Yahudins perseguidos na Europa, como também o protestantismo na época, gente, que fundaram Estados Unidos. A maioria da população dos Estados Unidos é de Yahudins com outras nações, mas em maior parte são os Yahudins ali, a maior nação. Significado da pedra lançada. Veja aqui Daniel 2:34. Estava vendo isso. Quando uma pedra foi cortada significa decepada, separada, afastada, sem auxílio de mão, sem ajuda, o qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro, esmiuçou. Veja no versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortado, que é decepado, afastado uma pedra, sem auxílio de mão, ela esmiuçou o ferro. E aí vem falando sobre os países que foram esmiuçados. Isso daqui está referindo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se meteu. Entendeu? Isso daqui está no dicionário. O que é que significa cortada? Se receber um corte, decepada, destacada, afastada, quer dizer que aquele povo se afastou daquela aglomeração de pessoas que estava lutando contra a Igreja Católica por causa que elas estavam pregando indulgência. Também elas estavam pregando o nome do Criador, nome que não é do Criador, porque naquela época os Yahudi ainda tinham a concepção de quem era o Criador. Então foi perseguido aquele povo, então fugiram e criaram Estados Unidos. Observe que a pedra cortada está em forma figurada, que quer dizer solta, afastada, de acordo com o versículo 45, que diz profeticamente: da montanha foi solta, cortada uma pedra, sem auxílio de mão. Montanha significa aglomeração de pessoas na Europa, fugindo, gente. Montanha, Europa, aquele povo estava fugindo da perseguição religiosa católica. Pedra é o refúgio dos Yahudins com protestantes para fundar a Europa. E quando foi fundada tudo, depois que no dia desses reis que se falam, e ela se meteu na guerra, porque esses reis estavam em guerras por causa do que? Do crescimento comercial, da indústria. Então os Yahudis naquela época foram perseguidos também porque eles dominavam o comércio, eles fechavam o dia de sábado. E a Igreja Católica Apostólica Romana colocava o domingo para ser guardado. Então enfraqueceu a economia de alguns países, principalmente da Alemanha. Aí eles começaram a perseguir. Adolfo Hitler foi um que perseguiu os Yahudins, dizendo que era maldito. Por quê? Porque estava decaindo a economia da Europa. É isso que se fala. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, vendo isso, também apoiou Hitler. Veja que Satanás vem há muito tempo querer destruir o povo de Israel, gente, por causa que o povo de Israel tem o nome do Criador. Ele está querendo destruir para ser apagado de vez o nome do Criador da terra, dos viventes, para ele se manifestar, como está se manifestando no meio do povo cristão. Ele quer que o cristianismo se expande. Sabe por quê? Porque todo mundo está adorando Jesus, Deus, que não é o nome do Criador, nem do seu Filho. Consta na Sagrada Escritura hebraica o nome do Messias, do Criador. O próprio Messias testifica no Novo Testamento que ele tem o mesmo nome do Pai.
Veja o vídeo anterior, como eu tenho mostrado. O vídeo, no nome do Eterno Seu Filho. Igreja Católica Apostólica Romana ocultou naquela época, que era o cristianismo. Está relacionado à Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos lançou a pedra, quer dizer que ele veio destruir esses países aqui, através da ONU, para dar liberdade. Está lá em Daniel também, para fazer com que o povo do Criador volte à sua terra. Não voltou depois da Segunda Guerra Mundial, voltou, mas foi por muitas lutas sangrentas, muitas manifestações, foi euforia no mundo todo, gente. Esse daqui é o povo, a maioria desse povo aqui dos Estados Unidos é Yahudim, consta no Estatuto Geográfico de lá, em relação à população. A maioria é Yahudim. Aqui no Brasil também tem também poucos Yahudim. A maior parte está na Europa. Então, nenhum país queria aceitar os Yahudins depois dos refugiados, e que refugiaram pela perseguição de Adolfo Hitler. Então, os Estados Unidos acionam a ONU para dar liberdade a esse povo, para voltar à sua terra. Muitos países se levantaram contra, porque queriam o extermínio do povo de Israel, porque Satanás usou esse pessoal para exterminar o povo de Israel, porque tem o nome do Criador. Mas o Criador honra. Só está acontecendo isso com o povo de Israel porque o Criador zela pelo nome dele. Ele está fazendo isso pelo nome dele, não é pelo povo de Israel, não. Ele está zelando o nome dele que está no povo de Israel. É por isso que as profecias vêm tudo em cima desse povo e estão passam por várias consequências, porque eles não falam o nome do Criador, porque ele quer que o nome seja proclamado para todas as nações. E o povo de Israel oculta desde Abraão, Isaac e Jacó, e os sacerdotes também. É isso, a profecia do Criador se põe para isso, gente. Isso que aconteceu, isso que significa pedra. Aqui você lê depois, dá uma pausa e lê. Vamos lá. Veja os acontecimentos. Vamos conhecer o calendário hebreu e romano. Como é que se põe os anos? Que muitos querem adivinhar as 70 semanas, as 7 semanas, 62 semanas, mas não sabe como é. Veja que o calendário romano olha os anos. Já foi acrescentado o marco zero por Gregório. O ano do Criador vai de acordo com a criação, gente. Ele não diz que um dia como se fosse um ano, vai de acordo com a criação, está aqui. Vai embora. Um dia como se fosse um ano, 2 dias como se fosse 2 anos, 3 dias como se fosse 3 anos, assim por diante. Então, os anos judaicos vêm antes. Você vê que os anos judaicos terminam antes de que o ano romano. Pode ver lá no calendário como é. E olha como é que ficam os anos romanos para o judaico. Judaico é que o ano romano é aqui. Aí vai vendo, olha como é. O ano, a semana termina antes de que a semana judaica, e assim são os anos. Preste atenção nisso aqui e vocês vão ver como vai dar certo. Se tirar esse marco zero, aí vai ficar os anos certos. Entendeu? O 7 vem para cá, todos vão se posicionar certo, tirar o marco zero. É isso que os historiadores fazem, eles tiram para saber o ano, que tal foi a história. Eles não consideram o calendário do gregoriano, eles consideram o calendário histórico, tirando o marco zero. Tá aqui, eles fazem isso, olha, crescente e decrescente. É isso que eles fazem, historiadores. Pode ver que eles fazem isso. Está de acordo, os historiadores estão de acordo com o calendário judaico. Põe para cá o 2 para cá, para ficar de acordo. 2 debaixo do 2, 3 debaixo do 3, assim por diante. O Gregório fez isso e justamente aumentou mais um ano para mais. Por isso que não se dá certo. Quem vai fazer algumas coisas para procurar as 7 semanas, 72 semanas, está referindo a anos, e anos
se dá esse referimento. Vamos lá. O nascimento do Mashiach, ele não nasceu no ano menos 1 mais 1, ele nasceu no ano menos 1. Não foi aqui pelos historiadores, como se diz, ele nasceu aqui. E a Miriam, a mãe dele, ficou grávida e teve ele nesse ano. E quando chegasse no ano mais 1, ele tinha quase 1 ano de idade, completaria quase 1 ano de idade. E assim vai indo, quase 1 ano, quase 1 ano, quase 2 anos, quase 3 anos, quase 4 anos, até chegar no ano 28, tirando o marco zero do marco Gregório, que vai dar no ano 28, que tirando marco zero, o reinado de Tibério César cai para o ano 28, no tempo que ele foi batizado. Vamos lá, até Flávio Josefo também relata que Herodes morreu depois de um eclipse lunar. Ele fez várias declarações dos acontecimentos entre um eclipse e sua morte, de quem? Do Herodes, entre a sua morte e o Passache. A Páscoa, que quer dizer na nossa língua que isso daqui já foi inventado pelos romanos para o comércio, para adorar um coelho. Veja que um relato de alguns cientistas. Alguns afirmam que houve um eclipse parcial no dia 13 de março do ano 4, menos 4, e outro no ano 2. E 2 eclipses totais decorrentes ao ano 1. Está aqui, olha. 2 eclipses ocorreram aqui. No menos 4 foi um eclipse. No menos 2 foi 1 e aqui foi 2. Então tá certo que o Flávio Josefo fala. Vamos lá. Então veja aqui, a gente vai entrar naquele outro detalhe e nesse também. Chifre pequeno, animal terrível e espantoso. Significa, lá no Apocalipse, a besta que surgiu da terra. Referindo a Roma imperial, que perseguiu os Yahudins tudo, ocasionou a diáspora, assim vem vindo. O chifre pequeno, que é a besta que surgiu da terra em Apocalipse, que Daniel fala, referente à Roma cristã, a criação da Roma cristã, todos que adoram Cristo, a Babilônia. Ela tomou a seita dos nazireis, e onde é o renovo que fala em Isaías, que estava surgindo no século I antes de Cristo. Foi de lá que o Mashiach saiu, então ela tomou essa seita, depois que fez a dispensação do povo de Israel, tomou essa seita para fundar o cristianismo, porque naquela época os sacerdotes viu que a religião deles de adorar vários deuses estava decaindo, e o prestígio o imperador na época, que era chamado de Deus também para o imperador. Então destruíram a cidade através de Tito. Teve 10 a 11 perseguições, como conta a história, contra o povo de Israel e as suas descendências desde lá da dispensação do povo de Israel, de Porés e Neemias, que vieram casando com os estrangeiros, como babilônico. Antes tinham casado com fenícios, cananeus, depois veio com babilônico, depois veio com persas, vieram casando. Depois dos persas, Esdras e Neemias já tinham implantado a lei. Aí só poderiam morar em Israel só os puros, que não sem ser aqueles que foram contaminados, casados com estrangeiro, porque é lei. Então só ficaram morando dentro de Israel os puros. Os demais que eram casados com os estrangeiros foram dispersos em toda a Ásia Menor. Foram morar, e por isso tinha sinagogas pela Ásia Menor. Então é isso. Então de lá os dispersos foram casando com gregos, com romanos. Então aqueles Yahudim que era casado com romano aprendia a língua dos romanos e eles aprendiam a língua dos Yahudim, só os casados. Mas eles se separavam das contaminações das coisas. Então
É por isso que a maioria dos apóstolos pregavam para os que eram casados, dispersos. O meu filho veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso que significa, para o povo da dispensação de Israel. Casado com gregos. Pode ler lá tudinho. Gentios, se fala gente com cultura, né? Gente que não tem cultura, gente instruída, isso que significa gentios. As pessoas não entendem o que é gentios e coloca como se fosse gente que não tem cultura nem nada. Gente que não tem cultura nem nada é mais fácil de ser enganado. Então eles procuravam naquela época os gentios, gente que tem cultura, que conhecia as línguas, as duas línguas, para poder levar o evangelho para os outros. Da língua deles, como assim os Yahudins procuravam gente grega que era casado com a sua descendência para levar o nome do Criador para os gregos. É por isso que a gente se vê ainda encontrado vários pergaminhos gregos e com a inscrição lá do Criador, com o nome do Criador, ainda de forma paleolítica. Tá isso, gente. O Evangelho o Novo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em aramaico e hebraico, mandado para Teófilo. Eles mandavam para Marcos ou Lucas para enviar para Teófilo. Foi para algum desses dois. Não estou bem lembrado para quem foi, mas você pegando lá, parece que era para Mateus. E Mateus enviava para Teófilo, parece que foi isso. Então todos eles lá, os outros apóstolos escreviam, ele levava para Mateus mandar para Teófilo, que eram judeus na época, era o Yahudim. Então foi isso, gente, que aconteceu. Já estava determinada a destruição para o povo de Israel, que Roma ia apagar o nome do Criador e do seu Filho, para implantar o cristianismo, para todo mundo adorar Jesus Cristo. Pare aqui, vocês param, vão pesquisar, leiam isso aqui, para vocês verem. Vamos entrar para a semana profética. Vocês já viram como é o calendário antes. Vamos entrar agora na descrição profética. Daniel 9, 23 e 24. No princípio de suas súplicas saiu a ordem, e vim para te declarar, pois és muito amado. Considere, pois, a palavra, entenda a visão. Aqui vocês vão entender a lei. 70 semanas são decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar o fim ao pecado e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e uma profecia para ungir o Santíssimo. Então, gente, quem lê essa parte aqui está obscuro até para você mesmo. Está obscuro, você não vai entender. Então, peguei palavras do dicionário escolar de Escoltini, com ortografia da língua portuguesa, da editora Todo Livro, edição de 2009, e substitui as palavras que são as mesmas coisas por uma palavra mais simples para você entender. Agora, lendo aqui, você vai entender. No começo de suas orações, saiu a ordem. Que é a ordem? Determinação divina. O Criador determinou sobre o povo a implantação, os anos da implantação da lei, que era 490 anos. E vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a mensagem. Entenda o conhecimento, que é a visão, o conhecimento. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. O que é 70 semanas em profecia? São 490 anos, de acordo com, como se diz na palavra, que um ano como um dia como se fosse um ano. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, né, Jerusalém, Jerusalém, para parar o crime. Veja lá, faça para o crime, a transgressão que eles querem dizer, entendeu?
para dar o fim à transgressão da lei. Qual era a lei? A lei dos 10 mandamentos. E para penitenciar a maldade, que o povo estava de mais rebelde quando veio lá da Babilônia, trazer a autoridade eterna, quer dizer, fazer com que a autoridade eterna rigore através da lei, olho por olho, dente por dente. Fechar o conhecimento e a predição, porque quando rigora a lei, não há profecia, e quando não rigora a lei, há profecia para o povo do Eterno. E para ungir com o Espírito o Santíssimo, ia durar até lá essa lei. Então veja, as 70 semanas refere-se à implantação da lei do Pentateuco ao povo de Israel depois do exílio babilônico, isto é, ocorrerá entre 490 anos, 70 vezes 7 dá 490 anos, vamos lá. Para que é a lei oposta aos 10 mandamentos? Veja, para fazer cessar a transgressão. Transgressão é crime, o povo estava fazendo crime demais. Para dar fim aos pecados, a transgressão da lei, que é os 10 mandamentos. Para o povo parar de transgredir os 10 mandamentos. Expiação da iniquidade, penitenciar a maldade, que o povo estava roubando, estava fazendo demais coisas que não convém. Trazer a justiça eterna, que é a justiça olho por olho, dente por dente, para fazer o povo santo, tem que andar de acordo. Selar a visão e a profecia, fechar o conhecimento e a predição. Quando se há lei vigorando, não há profecia, porque o povo teme a lei, então não anda tão errante assim. Mas quando há profecia, porque o povo está andando rebeldemente, e ungir com o Espírito Santíssimo o Santo dos Santos. Entenderam agora? É isso que a lei serve. A lei dos 10 mandamentos são espirituais. A lei olho por olho, dente por dente, é para punir os carnais. Então quem anda na lei espiritual, a lei olho por olho, dente por dente, não pune para o Criador, isso para o Criador. Quem está fazendo e andando com o fruto do Espírito não está transgredindo a lei. Então é isso, gente. Primeiro decreto de Artaxerxes. O rei Artaxerxes I, que reinou no ano 465 a 425 antes de Cristo, essa é a história conta, deu o decreto. O primeiro decreto foi a Esdra, foi no ano 461, anos depois do seu reinado. Um dos cativos da Babilônia, diz que Esdra foi um dos cativos da Babilônia, feito sacerdote e escriba da lei de Moshe, para a implantação dos mandamentos do Pentateuco sobre o povo. Aqui. Ele foi sacerdote, Esdra. O nome certo é esse para eles escreverem. Colocaram com S no final também, os tradutores fizeram isso. O mesmo, assim que recebeu o decreto, conduziu a maior parte dos Yahudins da Babilônia para Jerusalém. Com eles subiram sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, chegando de viagem em Jerusalém 3 anos depois do decreto. 3 anos depois do decreto. No 7º ano do rei Artaxerxes. Veja. Eles saíram de lá no ano 461 e chegaram 3 anos depois. Cadê? 3 anos depois do decreto. No 7º ano do rei Artaxerxes. Aí você faz a conta do ano dele.
conta 7 anos, aí vai dar o total certo em 458. Como tinha recebido o decreto em 461, então o Salvador completou no ano 29 no calendário romano com 0. Completou já. O Salvador completava 20 anos no calendário histórico, aliás, no ano 28, tirando 0. E foi ungido no batismo no ano 29. Que ele tinha quase 30. Quase não quer dizer que seja 30. A palavra quase não te dá certeza. Isso decretada por Lucas, se eu não me engano, no livro de Lucas. A gente vai ver ainda. Então, o ano, no 15º ano do reinado de Tibério César, é Lucas mesmo, 3, 1 e 23, preste atenção. No ano 29 do calendário, no calendário grego, um 0, mas tirando 0 ele cai para o ano 28. Pode fazer isso lá. Então a soma 461 mais 29 anos, com a idade do Machia, vai dar 490 anos, gente. Profético. Vai do ano 461, de onde foi dado o decreto, até no ano no ano 28, tirando o marco 0 do calendário gregoriano. Completa as 70 semanas, que é o correspondente a 490 anos. Pode fazer isso. Se vocês colocarem o marco 0, o ano não fica 28, cai para o ano 29, que é esse aqui. Tirando os marco 0, cai para o ano 28, que foi o 15º ano do reinado de Tibério César. Veja lá, decreto de Artaxerxes para a restauração da cidade. Um decreto foi dado para Neemias, para a implantação da lei, preste atenção. Para o segundo decreto, desculpa, acho que eu me atrapalhei. O primeiro decreto foi dado para Esdras, para a implantação da lei. O segundo decreto foi dado para Neemias, para ser governador, para restaurar a cidade, praças e tranqueiras. Esse que eles não conseguem, muitos não conseguem fazer, terminar da data certa. Aquele lá no Machia a gente já viu, sobre a implantação da lei, que deu certo. A gente vai ver também no mapa isso, que eu vou mostrar para vocês. Daniel 9:25. Saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar, está dizendo, restaurar, para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Praças e traqueiras se erguirão, mas em tempos angustiosos. Veja uma coisa, aqui era para ser vírgula, não ponto em seguida, porque as 62 semanas está referindo para a reconstrução das praças e tranqueiras. As 7 semanas somente para reconstruir Jerusalém. O templo já era reconstruído pelo decreto do Ciro e pela confirmação de Dário. O templo, a cidade que é murada, justamente é isso que está referindo. Edificar a cidade de Jerusalém, com praças e traqueiras, isso, aquilo. Olha, observa só, a gente vai colocar no modo mais fácil. Sabe, entenda, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, 7 semanas. E presta atenção nesse E, porque no hebraico não tem esse E, só usa-se esse aqui. Não tem E, mas quando uma palavra constitui outra em forma de conjuntos inteiros, porque se transformou futuramente o calendário gregoriano em conjuntos inteiros de anos, então eles colocaram aqui E, mas é a mesma coisa, esse E vem da intercessão. É isso que muitos não conseguem fazer, eles não entenderam.
Então 62 semanas das praças e tranqueiras se reedificaram em tempos angustiosos. Veja, se é intercessão de conjuntos. Naquela época eles já sabiam, mas só que Daniel não entendeu a mensagem. Vamos lá. Intercessão dos anos proféticos, elementos do conjunto de anos, elementos do conjunto inteiros, porque a gente já está num calendário gregoriano de anos inteiros, como para mais e para menos, com marco zero. As 7 semanas são os 49 anos, e 62 semanas, 434 anos. Veja só. Veja que 49 anos para edificar e restaurar a cidade de Jerusalém. 49 anos. Isto é, os seus muros a serem levantados, reparos de outras estruturas. 434 anos refere-se a 62 semanas para praças tranqueiras e ser erguidas, mas em tempos angustiosos, na época da Grécia e Roma. Aqui se fala da intercessão dos conjuntos, está aqui, olha. Vamos lá entrar mais em detalhe. Veja a carta dado de Artaxerxes a Neemias. Isso encontra essa carta aqui, foi Artaxerxes que deu para Neemias. Encontra-se ela na biblioteca de consulta da Microsoft, em carta de 2005, cópia de 1993 de 2004, Microsoft Corporation. Veja, essa carta aqui foi carta de Neemias, que encontraram os arqueólogos. Aí veja aqui, o que é que Neemias diz? Em 445 a.C., Neemias, protegido do rei Artaxerxes I da Pérsia, que reinou em 465 a 425 a.C., recebeu autorização da Pérsia para reconstruir a cidade. Olha, está se referindo à cidade. Marcou seu regresso a Jerusalém, regressou para a grande cidade. Durante esse período, na comunidade de Babilônia, havia ido notícia referente à falta de disciplina religiosa em Israel e Jerusalém, e decidiu enviar Esdras, um famoso mestre escriba, para que introduza necessariamente a forma religiosa. Olha. Quer dizer que Artaxerxes enviou também mais gente para lá para ajudar Esdras, além de Neemias para construir a cidade. Artaxerxes enviou também escribas, gente que conhece as escrituras hebraicas, para ajudar Esdras a implantar a lei, implantar a doutrina sobre o povo, dar uma reformulação no Pentateuco. Aqui vem falando tudinho isso, só você parar o vídeo e ler. Então foi isso, gente. Foi dado o segundo decreto para Neemias, o primeiro foi para Esdras, para implantar a lei, e Neemias foi para reconstruir a cidade. Por isso que Neemias foi governador de Jerusalém. Aqui se fala, depois vocês dão uma paradinha, vão ver. Então, o início da reconstrução começou, o decreto foi em 445, dado a Neemias, que residia na cidade de Suzã, copeiro do rei Artaxerxes I, o mesmo feito governador de Jerusalém, que recebeu autorização do rei na época para a reconstrução da cidade e seus muros e os seus arredores, como praças e tranqueiras. Sucedeu que, veja, a soma de toda a construção de 49, que são as 7 semanas, mais 434, vai dar 489 anos. Isso daqui se põe como a união dos anos.
E houve intercessão, como se diz, como eu mostrei lá para vocês. Vocês vão ler aqui e vão entender. Depois, dá uma pausa, eu vou só explicar. Houve intercessão. Se houve intercessão, foi intercessão entre esses anos aqui, de 49 a 434. Porque esse daqui já é o total delas duas. E houve intercessão também, que é aquele E de, como é que se diz? De 7 semanas e 62 semanas. Vamos entrar mais em detalhe. Leiam aqui, dá uma pausa e a gente vai entrar em detalhe. Intercessão de conjunto dos anos profético. Veja o que diz. 7 semanas, que é 49, e 434 semanas. Das duas 62 semanas, aliás. As 7 semanas, 62 semanas. E depois, fala mais lá na frente, das 62 semanas, que é 474, o ungido será cortado. Esse corte não refere à morte dele, que ele mesmo morreu e ressuscitou, ele permanece para sempre. Aqui se refere o corte do nome dele, que ia ser cortado por Roma, para implantar o cristianismo. Entenda. Se você viu o vídeo anterior, aqui se refere o corte. Não é a morte, porque ele ressuscitou e permaneceu para sempre. O nome dele foi levado pelos apóstolos, mas foram impedidos, foram mortos a maioria dos apóstolos por causa do nome. E aqueles que estavam pregando foram perseguidos por Roma. Depois Roma implantou o cristianismo através do sacerdote. Depois na época de Antíoco Epifânio, que pegou todos os escritos, todos os pergaminhos, queimou e também reteu para si, o sacerdote reteu para si o Novo Testamento como o Velho. Aí fizeram como bem convém, mudaram a verdade, muitas coisas. Fala-se intercessão, 49 e 434. A união se dá em 483, vejamos. A união desses dois aqui. Mas a intercessão desses dois, sim, vamos lá. Se a união dos dois dá 483 anos, e o A que é esse aqui, que são as 7 semanas, dá 49, e o B, que são as 62 semanas, que dá 434, a intercessão é 9 anos deles dois, que vai dar, fazendo a intercessão, vai dar 474 anos, vai terminar de acordo com o batismo do ungido. Veja que a união, o valor do A, que é 7 semanas, as 62 semanas. Então, colocando 9 aqui, aí diminuindo por esse vai dar 40. Diminuindo por esse aqui vai dar 425. A soma desses daqui vai dar 474 anos. Então, aqui está mais em detalhe. Veja a soma deles, como eu disse. A soma da união, que é esta. A soma das 7 semanas e a soma das 64 semanas. Vamos lá mais ainda. Aí você faz essa forma de conjuntos que vai dar o mesmo, 474. Dá uma pausa e vai verificando direito. « 49 mais 474 menos 9 vai dar 474 anos, isto é, vai desde o decreto dado a Neemias em 445 até o ungido, tirando o marco 0 do calendário gregoriano, vai cair para o 28, que vai completar 474 anos. Pode fazer isso. Aí faz a soma de 445 de quando saiu o decreto com 29 anos do Machia. Vai dar 474 anos, veja.
Ele não tinha 30, ele tinha 29. Quase 30 não quer dizer necessariamente que seja 30, é 29. Então, 445 menos 40, ou 445 menos 49 vai dar 396. Isto é, em 445 até 396, somente os muros levantados da cidade. Entendeu? Somente os muros da cidade levantados. 29 mais 405 vai dar 434, isto é, as 62 semanas. 62 semanas dá em 434. É do ano 405 até o batismo do Machia, tirando o marco zero, porque tirando o marco zero, o 29 cai para o dia 28. O ano 29 cai para o 28. Do início das praças e traqueiras, com seus términos. Aqui vem explicando tudo. Os 90 anos das duas construções junto, que é o muro e a praça, 405, 396 menos, né, 396 vai dar 9 anos de interseção das praças junto, construída com os muros. Vamos lá no mapa, que se torna melhor para você entender. Veja aqui. Vamos aqui primeiro para o do Esdra. Foi dado o decreto para Esdra em 461, como consta lá. Veio implantou a lei até ungido, quando ele foi ungido, no ano 28. No ano 29 foi o decreto, foi o 15º do reinado de Tibério César, mas no ano 29 deu aqui, se você colocar o marco zero. Se você tirar o marco zero, 29 cai para o ano 28, que é no ano do Machia, ser batizado, foi no ano desse aqui, entendeu? Então no ano 14 do reinado de Tibério César, era o início do reinado dele. Se você verificar isso, você vai ver. Então, rigorou até aqui a lei. Ele tinha aqui ele tinha 29 anos. Ele completaria 30 anos já no reinado de Tibério César. Completaria, no sentido que ainda tinha 29. Então, 445 já aqui as 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Vem vindo, que vai dar em 396, os 49 anos. De 405 até o Machia, no ano 28, que ele estava com 29 anos. E no ano 29 ele ia completar 30 anos. Ele ia ter quase 30, como ele ia completar quase 30 anos, como diz Lucas. O que acontece? Dá os 434 anos, tá aqui, ó. Então a interseção de 9 anos foi aqui, ó. Já o término da construção dos muros e o começo das praças. O fim dos muros construindo e o início das praças foram aqui, ó, em 405 a 396. Tá aqui, olha. Pode verificar isso direito que vocês vão entender. Desconsidera o marco zero, porque os historiadores não consideram o marco zero. Que o ano 29 cai para o ano 28. E aí vai se tornar o 15º do reinado de Tibério César. Se acrescentar o zero, aqui como eu acrescentei, o ano aparece, 29 já não no lugar do ano 28. Vamos lá. Esse daqui é a tabela para você entender. Aqui é os anos da semana. Vai prosseguindo os anos da semana até em 490. Anos proféticos. Vem vindo a contagem desde lá, como eu tenho dito. E também aqui vai vindo a contagem das 62 semanas, que dá 474 anos.
Então aqui é o nascimento do Mashiach, no ano -1. Esse daqui é do calendário gregoriano. Entenderam? O calendário gregoriano com marco 0. Esse aqui é o marco 0. Esse daqui é o calendário dos historiadores. Aqui vai especificando tudinho. Vocês olham para cá e vão procurando. Então tudo se encerra com 29 anos no Mashiach. Esse daqui eu coloquei aqui do Tibério César, o 15º reinado dele, por causa do marco 0 daqui. Mas esse daqui ele cai para cá, tirando o marco 0. Pode tirar o marco 0 e puxar o zoom tudinho para cá. Desconsiderando o marco 0, tira um daqui, ele vai cair para cá, o ano 29 do marco 0. Tirando o marco 0. O ano 29 cai no ano 28. Entenderam agora? E esse daqui já passa para cá. Então, do mais um do calendário dos historiadores até o 29, até o 28 tem 29 anos. Pode conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá aqui, ó. 29 anos do Mashiach. Porque no ano, ele nasceu no ano -1. E no ano 1, ele completaria um ano. Aí vem vindo, completaria, pode ir, completaria. Quando chega aqui, para cá é completaria. Então é isso, gente. Aqui vem especificando tudinho novamente. Aqui tá tudinho, as datas, tudinho do calendário de lá. É assim que se faz, gente. Essa tabela aqui está em relação às 70 semanas de cima, que dá 490 anos, terminando aqui no Mashiach. É continuidade dos anos de lá. Você vê a data de lá e vai conferindo. Aí daqui é do calendário gregoriano. Daqui calendário dos historiadores, porque os historiadores não consideram o calendário gregoriano por causa do marco 0. O nascimento do Mashiach e seus anos, que com no ano 28 ele já tinha 29 anos. Se colocar aqui o marco 0, no ano 29 ele completaria 30 anos, é a mesma coisa. Então aqui é das 62 semanas, que termina em 474 anos. Veja aqui, vocês vão ter mais coisas. Se isso está na internet, não vai aparecer esse calendário aqui. Mas quem souber imprimir, dá para imprimir. Mas quem recebeu CD, dá para imprimir porque vai no CD. Decreto na época. Decretos. Decreto de Ciro, rei da Pérsia, para a reconstrução do templo dentro da cidade de Jerusalém. Veja, foi em 538 o primeiro decreto de Ciro. O decreto de Círio, com a confirmação do decreto de Dário, em 519, Dário confirmou o decreto de Ciro, porque estava impedindo a reconstrução do templo na época. Está aqui. O decreto de Artaxerxes I foi a Esna para a implantação da lei do Pentateuco. O outro decreto foi para Neemias, para a reconstrução da cidade em 445. De 461, a lei vigorou até no ano 28 a.C. A cidade ela começou em 445 e terminou com suas construções em 28 a.C. Veja.
Isso que aconteceu. O templo foi construído entre a época de Ciro e Dario. A lei, a construção da cidade foi já com Artaxerxes. Vamos lá. Veja o que aconteceu depois das 62 semanas. Depois que o Mashiach foi ungido, que veio a sua crucificação, os apóstolos começaram a pregar. Quando se fala depois, não está se referindo logo a esse acontecimento não, gente. Depois se refere a algo ainda ia acontecer. Veja, Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, quer dizer, de tudo, será cortado, decepado, significa afastado. A gente não viu lá o significado disso? Ungido, que é cortado, como diz a profecia, cortamos-lhes da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Afastado, quer dizer, para não se manifestar mais. Não será mais o Messias, haverá outro espírito impostor. Quem é? O povo do príncipe que haves de vir, príncipe de Roma, que é Tito, filho de general Vespasiano, que há de vir, né, destruirá a cidade e o santuário. Tito destruiu a cidade e o santuário, isso consta em história. E o seu fim será como uma imudação. E está dizendo, o fim será como, até o fim haverá guerras, como Antíoco Epifânio fez guerra contra o povo para fazer a diáspora. Quer dizer que trazendo a desolação, que é a desolação, a destruição sobre o povo de Israel. Está aqui, gente, isso que se refere. Em outros focos, depois das 62 semanas, será cortado, decepado, afastado, ungido. E não será mais, não será mais o Salvador da humanidade por causa da proclamação do nome dele, que ele disse que o nome dele ia ser apagado. Ele não falou lá na profecia que era para perseguição, era por causa do nome dele. Então é isso, gente. O nome dele seria apagado e a perseguição foi contra os apóstolos, porque os apóstolos proclamavam o nome dele, que é o mesmo do Criador. E de lá criaram a diáspora, implantaram a estátua de Zeus para o povo adorar, e os sacerdotes dizendo que era Cristo ungido. E quando começaram a queimar todos os pergaminhos, aquilo, queriam fazer só uma só nação, o povo romano, implantaram o cristianismo e foram querer transliteraram errado. Jesus, o nome não é Jesus, de Yahushua, o nome não era Yahushua. Depois de ter apagado o nome do Criador perseguindo os apóstolos e os seguidores do Mashiach, eles tentaram resgatar, mas não conseguiram mais. Aí implantaram elementos pagãos da cultura dele dentro da palavra, como Deus, que eles não sabiam na época o que significava Elohim, porque mesmo assim os Yahudim jamais iam falar o nome do Criador, até hoje eles não falam, porque é lei sacerdotal, entenderam? O nome do Criador é Yahweh, e o Filho testifica que tem o mesmo nome do Criador no Novo Testamento. O teu nome que me deste, está lá em João 17, pode ir lá ver. E ele fala em vários versículos ali no Novo Testamento que ele tem o mesmo nome do Pai, por isso que ele diz que os milagres que ele faz em nome do Pai dele é o nome que testifica da justificativa que é ele. Ele e o Pai é um que se diz, entendeu agora? Vamos lá. É um choque, mas é assim mesmo, eu também peguei choque. Isso tudo que eu estou passando para vocês foi durante revelações que eu tive, foi cobrança. Então o Espírito me perturbou muito tempo para me fazer isso. Eu digo, porque eu não tenho entendimento sobre isso. Ele foi me dando. Então aí agora vocês sabem, estão sabendo agora. O cristão que adora um Cristo não estão adorando o Mashiach, não estão adorando o Criador de Israel. Não está, pode ter certeza. Apagaram de vez. A Sociedade Bíblica do Brasil, quando viu que não era nem Jeová nem Yahvé, como vocês viram no vídeo anterior, ela retirou das Sagradas Escrituras sem que ninguém percebesse.
Como é que você vai adorar um ser espiritual sem nome? Para o mundo espiritual tem que ter nome. Satanás se aposta de qualquer nome mudado, nome criado, nome de gente morta. Param com isso, o Criador permanece com o nome dele. Fiel e justo no povo e na cidade de Israel. Os Yahudim sabem, mas eles não pronunciam por causa da lei sacerdotal. E também de haver agora futuramente uma nova revolta religiosa contra os cristãos, contra o povo que for levar o nome original. Mas o povo que levar o nome original vai vencer. Vai vencer e Roma vai ser destruída. É isso, é por causa do nome, gente. As brigas religiosas é por causa do nome, não é por causa da palavra, não é por causa do nome. Que a Igreja Católica Apostólica Romana com as evangélicas estão pregando o nome errado. Vai chegar futuramente, o que é que vai acontecer? E quando vocês, cristãos, forem pregar para as outras nações, que já têm entendimento, para as outras pessoas, mesmo que já aprenderam a língua hebraica, enfim, porque hoje está mais fácil de aprender, e a comunicação está demais no mundo globalizado, hoje eu estou aqui, amanhã já estou em outro país, o que vai acontecer? Quando vocês forem pregar o nome do Criador, essas pessoas já sabem o nome do Criador. Se vocês forem pregar, se vocês não têm conhecimento, vocês não vão saber conquistar essas pessoas. Primeiramente, ela vai perguntar: quem é teu Deus? Tem nome? Não, vocês vão dizer que não, porque não tem. E quem é teu Salvador? Jesus Cristo. Então não é. Os judeus não consideram o nome de Jesus, porque é blasfêmia, não é nome do Salvador. Não é o nome. Entendeu isso? O Velho Testamento testifica o nome do Filho. O próprio Shalom pergunta para o Criador como é o teu nome, o nome do teu filho, já que tu o sabes. E também vem escrito no livro de Shalom o nome do Criador e de seu filho, é Yahu. O Yahudim pronunciava Yahu e Yahu, da mesma coisa. Preste atenção nisso. Shua só foi a forma de chamarem para ele como Salvador. E significa Yahushua. E Yahu é a salvação, que quer dizer na língua deles lá. E na nossa língua vem dizer: eu sou a salvação. Porque Yahu é verbo no hebraico, gente. É verbo ser. Preste atenção, os tradutores não tinham conhecimento na época, fizeram 2 dias para adquirir para si, Roma, para adquirir para si o poder religioso, que estava na época sendo fragilizado pelo povo hebreu e pelo novo conceito do Mashiach, pregando, porque estava ganhando seguidores demais. Veja aqui em Daniel 9:26, e depois das 62 semanas será cortado, decepado, ungido, e não será mais, olha, será cortado. Está de acordo com Daniel, como é com Jeremias, Yeremiahu, que se chama Yahu, como ele tem o nome o nome do Criador com trigrama, Yahu, Yeremiahu. Eu era como um manso cordeiro. Essa daqui até que, veja aqui, olha. Destruamos o seu fruto, a árvore já foi destruída, destruamos o seu fruto e cortamo-lo da terra dos viventes. O que é que diz assim? Cortamos, olha, será cortado, está ligado entre si, não é o morte do Mashiach, não, que ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus, e ele permanece para sempre. Foi cortado da memória do povo, o nome mudaram para ser, olha, cortamos a terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Está relacionado aqui, olha, quando isso aqui foi dito por Yeremiahu. Então o mensageiro já disse depois para Daniel que o nome será cortado, referente a esse aqui de Yeremiahu, a profecia, gente. Para de ensinador disso para as pessoas, mentira. O Mashiach já previa isso. E depois da destruição, até aqui em Marcos, em Lucas também, em Lucas parece que é 24, se eu não me engano, referente a essas coisas que aconteciam na época.
que o templo ia ser destruído por Roma e foi destruído nos anos 70. De certo é que o Messias também referia o corpo dele para ser erguido em 3 dias. Mas ele estava falando do lado espiritual e também estava falando sobre também o que ia acontecer com o templo. Ia ser destruído. Está aí em Mateus 24, está lá a partir do versículo 4, que ele diz, como ainda agora estava explicando para vocês, que muitos virão em nome dele, dizendo que é o Cristo. Na língua grega, Cristo é ungido. Eles usaram 3 sistemas para confundir a mente de quem está lendo. Cristo, Machia e ungido, que dá a mesma coisa que é ungido. Ele diz que muitos virão no nome dele, está lá escrito, dizendo que é Cristo. Que é Cristo. A palavra grega significa ungido, da luz solar pelos deuses gregos, de dios gregos. Isso que significa. Os sacerdotes de Dios, que é usado na língua europeia, esse nome, e dia para Zeus, que dá a mesma coisa, ao impor estátua no lugar do templo do Criador, fez com que a maioria do povo fosse adorar. Caso contrário, eles matariam. Por isso foi criado a diáspora. Por isso que o Machia dizia: quem estiver em sua casa, fuja para os montes, não busque a sua túnica. Quem estiver no telhado, fica. Ele estava dizendo nessa parte aqui, gente. E Mateus e Marcos também é referente à profecia para aquela época. Quando houver rumores de guerra, isso aquilo já foi já depois das invasões bárbaras. Isso você encontra também em Macabeus, primeiro Macabeu na Bíblia Católica. Pode ir lá consultar. A história está mais em detalhe, que queimou também várias inscrições hebraicas. Eles queimaram o livro da lei, tudo que eles encontraram foram queimando. Então o povo Yahudi na época, com suas descendências, correram para os montes, se escondiam em catacumba, em cavernas, esconder os pergaminhos na época. Por isso que a arqueologia vem encontrando cada vez mais para provar futuramente isso, gente. Como também encontra vários. Entenda como é? Para provar, vai ser derrubado o sistema cristão do mundo, vai ser derrubado. O filho da perdição vem para os cristãos vão aceitar. É isso, todo que adora um Cristo vão aceitar. Ele vai determinar que esses países cristãos persiga, que na Europa só é cristão, persiga o povo que for levar o nome do Criador, Iarro, isso, o nome do seu filho que é Iarro também. Então, nação contra nação é desde Antíoco Epifânio, aí vem vindo as invasões bárbaras, assim por diante. Vamos lá. Então diz assim no versículo 27 de Daniel: e ele, o Antíoco Epifânio, fará um pacto, uma aliança firme com muitos. Isso está no livro de Macabeus. Muitos judeus na época estavam sendo rebeldes contra a lei do Criador, muitos Yahudins. Aí se aliou com o Antíoco Epifânio para invadir Egito, Mitzray na língua hebraica, para invadir Egito. Quando fez aliança, pensando que ele não ia destruir o povo de Israel, na volta ele invadiu o templo, foi destruindo tudo, atacou Israel e Jerusalém, implantou a estátua de Zeus, junto os sacerdotes também tá nesse jogo. Como é que vão adorar uma coisa sem ter sacerdote? Porque naquela época o Antíoco Epifânios a família dele tudo era da Síria, e seus pais foram presos em Roma, e ele estava um desses. De lá ele fez acordo, aí de lá esse acordo dele foi crescendo ali dentro. Quando ele estabeleceu o reino para invadir Egito, e para invadir Egito tinha que fazer aliança com o povo Yahudim, que a maioria lá era povo Yahudim. Na volta ele atacou Israel, destruindo tudo. Foi isso que aconteceu, isso que fala. Implantou abominação
Enfim, vem contando tudo aqui, vamos lá. Fará um pacto, uma aliança com muitos judeus estrangeiros, também que eram descendência judaica, os estrangeiros lá, por uma semana. Na volta dele, que foi na metade da semana, em 3 anos, ele voltou do Egito, foi atacando Israel. Parece, ele atacou Israel e Jerusalém, fazendo cessar o sacrifício, a oferta de cereais. Sobre as asas, está aqui, olha, já está dizendo aqui, sobre as asas, o domínio sacerdotal de Zeus. Implantou o assolador, gente. De Zeus, aliás. Virá o assolador. O que é que ele está dizendo, assolador? O destruidor, o sistema papal, o sistema sacerdotal que se transformou em papal. Que é o cristianismo, implantou o cristianismo para todos adorarem a Zeus. Até a destruição determinada para quem é em cima do Vaticano, porque desse sistema cristão criou-se o Vaticano, e o Vaticano se põe como uma mulher assentada em 7 montes, que é a Igreja, o Vaticano. Isso que está dizendo aqui, está especificando certo, se você lerem. O cristianismo não foi criado pelo Messias, foi criado pelos romanos, pelos sacerdotes de Zeus, para não perder credibilidade, que o governo romano estava sendo fragilizado pelo conceito do Salvador, que estava ganhando adeptos, conquistando muita gente estrangeiras ali, mesmo assim, pela pregação de um só Elohim ali, o Israel estava pregando na época. É isso, gente, que significa para cessar os sacrifícios e oferta de cereais. E sobre a asa em profecia significa domínio, pode lá ver, sobre o domínio sacerdotal das abominações de Zeus. Abominações, eles falam em abominações, eles não falam, os Yahudins, ele não fala o nome de nenhum Deus. Eles falam abominação para quem adora coisas estranhas, outra criatura. Eles não chamam. Então coloquei aqui para vocês verem. Deus é referente a Theos, que é a mesma pronúncia, que é elevada a Zeus, que Zeus, a letra D, a declinação da letra Z de Zeus, que é dia chamado naquela época também para Zeus. Todos esses nomes eram dirigidos para Zeus, que é ser luminoso. É diferente de Elohim, gente. Para Elohim que é firmeza. Tudo que é firmeza, como porte, pilato, como é que se diz? Tudo se relaciona a firmeza, gente. Pode pegar qualquer dicionário hebraico, você vai ver isso. É diferente de Deus, que é um ser luminoso. Por isso que é chamado de ungido. Os sacerdotes começaram a dizer que era ungido, implantaram a estátua de Zeus, dizendo que era o Criador. E aí, na mentalidade do povo grego na época, que não conhecia o hebraico, só apenas imaginava que que Zeus deles lá, que era superior aos outros espíritos, que era acima de todos os espíritos, fazia sinais e prodígios através de sacerdote. Você encontra no Atos lá que eles não tinham essa mentalidade, com Paulo e Barnabé, um chamavam de Mercúrio, outro de Júpiter. Veja lá em Atos dos Apóstolos para vocês verem. Vocês têm conhecimento disso. A língua deles é diferente da hebraica, gente. Como eu tenho dito, certas letras no grego não corresponde de certas letras da letra do hebraico, como o Shin e o Re. Se eles forem transliterar, desaparece o tetagrama o trigrama do Criador, o tetagrama também. É isso. E aí faz mudança de nome, mudança de som. Transliteração tem que permanecer o som. E as letras têm que estar correspondentes ao som de outro idioma. O outro idioma tem que estar correspondente ao som. É isso. Roma destruiu a lei, como a gente vê lá em Daniel escrito. O povo santo também ela destruiu. Tudo que era sagrado do Eterno.
tomou para si a palavra, implantou elementos da sua cultura nas Sagradas Escrituras, colocando elemento abominável, Zeus, Deus, na mudança de nomes dos personagens também, de pessoas para adorá-lo, gente. Nós, como sabe que Roma, Vaticano, já é condenada em profecia, criou o protestantismo para se expandir, para que povos, línguas e nações, como diz lá em Apocalipse, venham adorar Deus, venham adorar Jesus. Entendeu? Estão fazendo mais sinais de prodígio ainda, como elas são igrejas como filhas, para levar o evangelho anatemado, onde já se viu adorar algo sem nome. O Elohim dos cristãos não tem nome, do judaico tem, gente. O filho tem o mesmo nome do pai, estão pregando um nome que não corresponde, jamais ele vai usar um nome que não é dele. Então é isso, gente, que eu venho especificando. Veja que Deus dos evangélicos, do católico, tem raiva do nome Yahweh, tem ódio. Por que não faz como Shalom, como você é batizado com o Espírito? Por que não pergunta para o seu Espírito como é que se chama? Se constar o nome no povo e na cidade de Israel? É o Criador. Se não constar, mano, se ele dizer que é Jeová Yahvé, misericórdia. Sabendo que Jeová Yahvé, como nós vimos lá no outro vídeo, foi criação dos próprios tradutores que não sabiam o forjamento, não conheciam o forjamento dos sacerdotes para ocultar o nome do Criador que está no tetagrama, porque qualquer um que lê o tetagrama, como ensinei no vídeo anterior, qualquer um que lê sabe, qualquer um que aprende língua hebraica sabe. Até mesmo os tradutores, se eles lerem, eles sabem. Agora, o que confunde eles são esses maçoréticos, eles não sabem o porquê desses maçoréticos. Por isso que criaram o nome Jeová Yahvé. Os maçoréticos são para ocultar o nome do Criador, porque onde estiver o tetragrama, ele chama Adonai, que veio de lá. Transpor os maçoréticos de Adonai para cima do tetragrama vai chamar Jeová. Jeová. E de Hashem, transpor para cima do tetragrama para chamar de Yahvé. Eles ocultam. É isso que os tradutores estão fazendo. Os tradutores pensavam que era isso, Jeová Yahvé, mas não é, gente. É para ocultar o nome Yahweh. São essas confusões. Então foram transpor para ocultar. Quando chegar em cima do tetragrama, ele chama Adonai. E o outro foi para transportar. Quando chegar em cima do tetragrama, chama Hashem. Então os tradutores, como não conheciam, chamavam Jeová Yahvé. E veio esses nomes a partir do século IV para cá. As Bíblias veio, a maioria com esse nome. Não existe no nome do povo Jeová Yahvé. Nunca houve, não existirá. Eles acham abominação o nome Jeová Yahvé, o povo Yahudim, até o nome Jesus. Eles não aceitam como Mashiach o nome Jesus. É por causa disso, gente, a mudança de nome. A língua hebraica é pura, gente, no sentido que eles conservam a fidelidade do Criador na palavra. Entenderam? Vamos lá. O templo vai ser novamente erguido a partir com as 2.300 tardes de manhã, como se fala. Em 2.300 anos, com a derrubada do templo, que foi no ano 70, que cai para 2.370 anos, o templo vai ser erguido novamente. Israel está lutando para tomar o território dos muçulmanos, que eles tomaram Jerusalém ali, fizeram o templo deles. Estão lutando pela ONU, por tudo, porque é um patrimônio deles. Eles querem erguer, trazer tudo novamente. E vai acontecer isso porque as duas testemunhas têm que pisar dentro de Jerusalém, gente, dentro da cidade. E fala que o povo vai voltar novamente. Depois de erguido, o povo vai voltar novamente, ver a prática sacerdotal e tudo.
Só que os judeus não, e Yahudi não vão falar o nome do Criador, vão começar a usar aquele sistema Adonai, Adonai. Edonai e Adonai no tetagrama, entendeu? E vem as duas testemunhas para falar, testemunhar o nome do Criador para Israel, então vai ser perseguido. O povo que está pregando o nome do Criador nos quatro cantos do mundo vai levar para Israel, mas eles não vão aceitar também. Porque eles não querem que o nome do Criador seja divulgado, é ordem sacerdotal. Então é isso, gente. Isso que se deu. Desculpa alguma coisa, alguma expressão meio errada aí, mas eu acho que deu para passar a mensagem. Então as profecias não foi para o cristão, foi para o povo Yahudi disperso desde a Neemia. Cristianismo para adorar Cristo e Deus foi justamente os gregos, os sacerdotes de Zeus, que fizeram o Roma papal, gente. Para todo mundo adorar Zeus. Onde já se viu adorar algo sem nome? Espírito Santo e Deus não é nome. Só está em Marcos ou Lucas, alguma coisa. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E pergunto para você que é cristão, como é o nome do Pai? Você não sabe. Como é o nome do Filho? Já é um nome mudado. E do Espírito, você nem sabe também. Como é que você vai batizar? O Velho Testamento diz que o nome do Pai, Filho, Espírito e o nome da cidade é só um. O Criador diz que é só um nome dele, que está no povo de Israel, no Filho, que é o Mashiach, e na cidade os mensageiros chamam pelo nome. O Novo Testamento eles forjaram, mudaram muita coisa no grego. É isso, os evangelhos não foi escrito em grego, foi em aramaico e hebraico. O outro vídeo vocês vão ver que tem provas, até mesmo as escrituras confessam que foi escrito em aramaico e hebraico, pela descendência judaica. Então agradeço a atenção de vocês também por assistir esse vídeo. Espero que eu tenha repassado para vocês alguma coisa. Eu também levei um choque quando não sabia disso. Enfim, agora eu já estou sabendo, assim também como você. Então, Shalom, obrigado.